com vocês. Complete o gráfico observando a tabela e responda a essas perguntas. Há meses com consumos iguais? Pessoal, vocês vão precisar completar o gráfico. Como que vocês vão fazer? Vamos pegar as informações que temos aqui nessa tabela, ó. Na tabelinha com os meses e com a quantidade. Lá, a Andressa já colocou julho e a quantidade de água gasta. Agora, vocês vão colocar de agosto a dezembro e as quantidades, certo? Depois que vocês completarem o gráfico, vocês vão fazer o restante das questões. Qualquer dúvida, chama a Pro no grupo, que a Pro ajuda vocês, tá bom? A3. Você já parou para pensar na quantidade de água que usa por dia? Olha só que pergunta interessante para nós conseguirmos economizar água, porque é muito importante, não é? Alguns estudos mostram que uma pessoa utiliza 100 litros de água por dia para realizar atividades como beber água, escovar os dentes, lavar a louça, regar as plantas e cozinhar. E também para lavar as mãos, tomar banho, limpar a casa, lavar roupa, dar descarga no vaso sanitário e assim consecutivamente. Letra A, na página 7. Quantos litros de água, no mínimo, são gastos pelas pessoas da sua turma em um dia? Então, o que nós vamos pensar? Nós somos em quanto na nossa sala? Quantos alunos? 24, certo? Quanto que se gasta de água, em média, cada pessoa? Que diz aqui na nossa apostila, 100 litros. Que conta nós vamos fazer? Uma multiplicação, certo? Façam e falem o resultado para a prova, se está certo ou não. E não esqueçam de pôr a resposta. Vamos lá, letra B. E na sua casa, qual é o consumo mínimo por mês? Considere que o mês tem 30 dias. A resposta de vocês vai depender do número de pessoas que moram na casa de vocês, certo? Vocês vão fazer uma multiplicação por quantos dias? Quantas pessoas por quantos dias, certo? E depois multiplicar por 100, que é o tanto de água que, em média, uma pessoa gasta, certo? Letra C. Complete a tabela com o consumo de água correspondente ao número indicado de pessoas. Essa é muito fácil, né, pessoal? Se nós já falamos, já vimos aqui na nossa apostila, que cada pessoa, em média, gasta 100 litros por dia, quanto vai gastar duas pessoas? E 5, 10, 20 e 50 pessoas. Pode fazer mentalmente, não precisa de conta, tá bom? Podem só pensar, fazer a multiplicação na cabecinha e anotar na apostila. 4. Em geral, as casas têm um reservatório para armazenar água, chamado de caixa d'água. A capacidade desses reservatórios podem variar muito. Há caixas pequenas, que armazenam 100 litros, que daria para apenas uma pessoa, e outras bem grandes, que comportam milhares de litros. A família de Lúcia tem 5 pessoas, e a caixa d'água da casa dela tem 1.500 litros. Em caso de faltar água, se a caixa estiver cheia, para quantos dias a água será suficiente? Temos que fazer quantas continhas aqui? 2 continhas. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos fazer uma multiplicação, certo? A Pro não vai fazer a continha com vocês que vão fazer. O professor vai dar os passos, ó. Vamos fazer uma multiplicação. Depois dessa multiplicação, nós vamos fazer uma soma, certo? E ali nós vamos conseguir obter a quantidade de litros que cada um vai utilizar e quanto que vai dar no final, de dias, quantos dias eles vão conseguir utilizar de água, certo? Agora, olhem só, lá na casa do Márcio, moram 3 pessoas. Lembrando que lá na Lúcia, ó, são 5 pessoas, tá bom? Então, ó, na casa de Márcio, moram 3 pessoas. E a caixa d'água armazena 500 litros. Na semana passada, faltou água por 2 dias seguidos. Será
Vamos fazer uma multiplicação. Como? Vamos pegar as 3 pessoas que moram na casa do Márcio, fazer uma multiplicação por 100. Por que por 100, professora? Porque é a quantidade de água que uma pessoa gasta por dia, certo? Então, olhem só. 3 vezes 100 são quanto? 300, certo? Vamos fazer aqui? Vamos lá, ó. 3 pessoas que moram na casa do Márcio, vezes 100, que é a quantidade de água gastada por uma pessoa em um dia. Então, ó, 100 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, e 3 vezes 1, 3. Então, em um dia, eles gastaram 300 litros de água, certo? Mas eles ficaram 2 dias sem água. E aí? O que eu tenho que fazer agora? Outra multiplicação, certo? Então, eu vou pegar os 300 litros de água gasto em um dia e vou multiplicar eles por 2 dias, que eu quero saber quanto era gasto em 2 dias. Posso fazer, então, uma soma, Pro? Pode. Então, ó, 300 vezes 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Olhem só, em 2 dias foi gasto 600 litros d'água. E quanto era a capacidade da caixa? De 500. Então não foi gasto os 600, porque só tinha capacidade para 500. Mas a nossa pergunta era, será que eles ficaram sem água? Qual a resposta? Sim, ficaram sem água. Se a capacidade da caixa era de 500 litros e para 2 dias eles precisavam de 600, faltou 100 litros de água aí, não é verdade? Ficaram sem água. Página 8. Essas embalagens, atividade 5. Essas são as embalagens de leite de coco disponível no supermercado, ó. Estão vendo aqui? Essas são as embalagens. Então, ó, 1 litro igual a 1000 ml, meio litro pode ser escrito assim, ó. Olhem só. Lembra da fraçãozinha que nós vimos lá no início? A Pro vai mudar de cor aqui, ó. A fração sobre a água que nós vimos. Então, ó, meio litro pode ser, ó, marcado assim, que de 2 partes, vamos utilizar apenas uma parte, certo? É o que está falando aqui, ó, no cantinho. Qual das embalagens tem meio litro de coco? Quanto que é meio litro? Quem não souber vai fazer uma divisão. Vai pegar os 1000 ml e dividir por 2, porque lembra aqui, ó, que de 2 partes vou utilizar apenas uma. Quanto vale essa parte? Essa é o inteiro, que é o 1000 ml. E aqui, quanto que vai ser então? Fácil, não é? B. Elis precisa de 1,5 litro de leite de coco para uma receita. Mostre 3 modos diferentes de compor essa quantidade com os desenhos das embalagens de leite de coco acima. Então, pessoal, há várias possibilidades de resposta, certo? Então, vocês vão escrever as possibilidades. Quantas que ele pede ali? 3, apenas 3. Tem vários, tá bom? Podem escolher o que vocês acharem mais viável, mais fácil. 6. Veja a instrução do rótulo de uma garrafa de suco concentrado de maracujá. Usando todo o suco concentrado, quantas garrafas desta cheia de água são necessárias para preparar o refresco? Pessoal, todas essas continhas serão feitas de multiplicação, certo? Pegando então ali a quantidade de litros de água e fazendo uma multiplicação. Qualquer dúvida sobre essa questão, chamem a Pro. Olhem só, temos um textinho ali. Vamos fazer uma leitura coletiva, ok? Todo mundo com a apostila lá na página 8. Me vê 16.000 litros de água. Esse parece um pedido estranho, não é? Mais estranho ainda, se
for feito em um açougue. Mas é mais ou menos isso o que você pede quando compra 1 quilo, só 1 quilinho de carne de boi. Você sabia que, além do gasto de água no nosso dia a dia, que já é muito, milhares de litros são utilizados na produção das mercadorias que consumimos? Vocês sabiam que várias mercadorias que nós utilizamos são usadas na produção delas? A água é usada na produção dela? Essa água usada na produção é chamada de água virtual. Prestem atenção nesse nome, devem grifar, podem grifar. Água virtual ou água invisível, certo? Então, olhem só, na página 9